Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Henrique. É, eu queria estar descansando, mas infelizmente o lixo bolsonarista não permite que a gente consiga descansar porque eles só sabem espalhar mentiras, fake news e enganar as pessoas que muito inocentemente acabam sendo cooptadas por essas mentiras e espalham. Porque eles acreditam, porque genuinamente eles têm uma crença no bolsonarismo, eles acreditam no bolsonarismo, eles votam no Bolsonaro, eles odeiam o Lula e o PT, enfim, cada um pelos seus motivos e às vezes, na maioria das vezes, sem motivo nenhum. E isso não é nem algo que se esteja em discussão nesse vídeo. Eu não quero discutir, debater o gosto pessoal de cada um ou a posição política de cada um, porque isso é um direito das pessoas, né? Cada um faz a sua escolha política, a sua escolha de crenças na vida, inclusive, e isso não é colocado em discussão por mim aqui. O que eu estou colocando em discussão é que eu tenho visto pessoas muito amadas, pessoas queridas mesmo, divulgando essa imagem que está bem aqui na tela, com ou algo muito próximo disso, tá? Com esses dizeres aqui, uma fake news de que o Bolsonaro teria dado 33% de aumento para os professores em algum momento da história e que o Lula só estaria dando 0,37% de aumento. E aí, a tática da fake news ela é muito grave e ela é muito também inteligente, porque ele não coloca aqui, ó, quando que é esse aumento, que ano, baseado em quê, que tipo de aumento é esse. Então não tem nenhum esclarecimento, só coloca-se o número e a imagem, que leva o que? A pessoa a o ódio. Por isso que ele coloca aqui, governo do ódio, governo do amor. Então ele faz essa reversão, né? Essa alternância psíquica na pessoa. A pessoa olha para ele e fala, não, ali é o amor, pô. Se ele deu aumento, então o ódio é o outro. Então o que ele faz? Ele faz você odiar o outro, entendeu? Isso tudo são táticas de semiótica que esses grupos criminosos do bolsonarismo utilizam para enganar as pessoas. Mas isso é um papo para um outro momento. Vamos falar agora sobre os fatos, tá? Em algum momento, realmente, Bolsonaro deu 33% de aumento para os professores? É verdade que o governo do Lula só vai dar 0,37% de aumento para os professores, que é disso que trata? Bom, para eu falar sobre isso, antes de ler aqui essa matéria que está num site chamado Prefeitura, alguma coisa, eu deixei aqui a fonte no final do texto, quem quiser depois pode me pedir que eu passo para vocês, eu encaminho. Antes de eu ler chegar a ler essa matéria, eu quero explicar um pouquinho, tá? Do que se trata essa fake news. Então, em 2008, ainda durante o governo do presidente Lula, com o Fernando Haddad, que hoje é ministro da Economia, né? Na época ele era ministro da Educação, foi promulgada uma lei, foi criada, né? E promulgada uma lei, a Lei 11.738, que trata justamente da criação de um piso nacional salarial para o magistério público. Ou seja, para tentar minimamente dentro do país, de modo centralizado, equiparar um padrão mínimo salarial. Por isso que o nome é piso, ele não é o teto. Não significa que os professores só podem ganhar até este valor. Não, diz que eles têm que ganhar a partir deste valor. E esse valor na época era um valor baixo, era um valor de R$ 950, que refletia aquela realidade da época e as dificuldades, porque eu lembro muito bem, eu estudo isso desde aquela época, eu acompanhei todo esse processo. Haviam municípios que pagavam 250, 450 reais por mês de salário para os professores. Então, era um momento em que nós vivíamos no país um ponto de virada dentro do governo federal, dos governos
do PT, e que depois foram sequenciados pelo governo da presidenta Dilma, de buscar um parâmetro normativo que estabelecesse padrões de qualidade e também de valorização para os profissionais da educação como um todo. Então você já tinha criado o Fundeb, né? Você já tinha algumas políticas voltadas nesse sentido, né? Para esse tipo de interesse, mas você tinha um problema muito sério que era a questão salarial. Você tinha o Fundeb que otimizava e melhorava substancialmente a questão salarial, mas você não tinha como obrigar, né, os municípios a pagarem o valor adequado de salário. Então você tinha municípios muito próximos que pagavam valores muito díspares, muito distintos. Eu lembro que na época, eu estou falando aqui de municípios do Nordeste, do Norte e às vezes até do Sul também, tá? Naqueles municípios mais distantes, né, mais escondidos, que se pagava aí R$ 400 de salário, 500, R$ 600 por mês, abaixo do salário mínimo. Isso é uma verdade, isso acontecia. Era isso que se pagava como base para os professores. E aí eles faziam complementações, né, para chegar num valor pelo menos de um salário mínimo. Então a verdade é que os professores eram muito desvalorizados. E em contrapartida, em outros lugares, por exemplo, como São Paulo, Paulínia, alguns municípios grandes, os salários eram assim muito substanciais. Então você tinha diferenças aí, por exemplo, em relação a Osasco, Carapicuíba e São Paulo e Barueri, uma diferença que podia ser mais de 60% no valor da hora-aula, dependendo de qual cargo do magistério que você estivesse falando. Então, municípios vizinhos, circunvizinhos, que muitas vezes você não sabe onde começa um e termina outro, porque os bairros estão todos juntos, você tinha uma diferença salarial muito grande. Então o piso salarial nacional foi para mitigar este problema, foi para tentar melhorar as condições e gerar uma igualdade nesse sentido, né, salarial. Bom, foi muito difícil fazer com que esse piso salarial nacional do magistério valesse, porque essa lei 11.738, ela não só impunha um padrão mínimo de pagamento, como ela também obrigava aos entes federados, estados e municípios a garantirem uma quantidade de 1/3 de hora-aula para esses professores de hora-atividade fora da sala de aula, que é o que a turma chama de HI agora, ou vários outros nomes, ou então simplesmente jornada extra-classe, entendeu? Então, essa jornada, esse 1/3 de jornada, foi estabelecido também por essa legislação. E além disso, estabeleceu-se quais eram os critérios para a majoração desse piso salarial nacional do magistério. Pois bem, os governos de direita, que hoje compõem parte do que é o bolsonarismo, o bolsonazismo, como eu acho mais assertivo se dizer, essa turma entrou na justiça, foi para o Supremo Tribunal Federal para tentar impedir a vigência dessa lei, para que ela não vigorasse, para que ela não tivesse efeitos. Isso demorou 2 anos para que o Supremo, né, fizesse a sua manifestação acerca da legislação e no final manteve a legalidade, a constitucionalidade do piso nacional do magistério, e isso obrigou com que muitos municípios passassem a seguir, porque ainda não seguiam. E claro, obrigou que todos os municípios e estados do país seguissem o piso nacional do magistério. Então esse piso ele é reajustado anualmente por um índice que é um índice previsto no artigo 5º dessa lei 11.738 de 2008, e ele é variável. Então você pode encontrar em alguns anos uma majoração que chegue ali a mais de 30%, e em alguns anos que pode não chegar a 1%. Tudo vai depender se os índices foram alcançados. Houve algumas modificações durante o governo do Bolsonaro para piora e não para melhora, e hoje nós estamos vivendo uma situação em que é necessária uma reorganização e uma retomada desses critérios do artigo 5º da Lei 11.738, para que você tenha uma previsibilidade maior para apuração desses índices anualmente, e para que eles possam garantir efetivamente um ganho real.
né? Então hoje os termos que estão lá na legislação não permitem necessariamente um ganho real. É por isso que o previsto para esse ano era de fato 0,37% do valor de majoração do piso nacional do magistério. Entretanto, o governo federal se manifestou através do ministro da Educação, dizendo que não seria esse índice, que na verdade o governo Lula já encomendou um estudo para o Ministério da Fazenda, né, da Economia, e para o Ministério da Educação, para uma majoração que seja maior do que a inflação. A inflação oficial desse ano ficou em torno de 4,6%, o que nos leva a crer que deve ser pontuado um índice estabelecido, um índice de pelo menos 5% sobre o valor atual, tá? É um valor grande, enorme? Não é. É um valor que faz jus ao trabalho dos professores? Não, não é. Mas nenhum governo consegue fazer o índice de uma vez só, sabe? Então nós começamos em R$950, hoje esse índice já passa de R$4.000. Claro que nós estamos falando de um índice que foi estabelecido em 2008. Então, naturalmente, houve uma incrementação de valores, de custos. Então há uma perda ainda salarial substancial nesse valor do índice. O índice, para ser justo, ele deveria ser pelo menos aí por volta de R$8.000 o valor do piso salarial nacional do magistério. Mas hoje isso, infelizmente, é praticável devido às diferenças regionais em cada estado e dentro dos próprios municípios do país. Isso é uma luta que precisa ser tratada com brevidade pelos governos, mas que não se resolve numa canetada. Então, é mentira dizer que o governo do Bolsonaro deu 33,24%, como é mentira dizer que o governo do Lula daria, se fosse seguir estritamente a lei, 0,37%, porque não são eles quem dão. Na verdade, o índice está estabelecido na lei. Quando houve o índice de 33,24% do governo do mentiroso, do nazista do Bolsonaro, foi em 2022. Mas, na verdade, nós já víamos de 2 anos sem reajuste e de um reajuste muito baixo no primeiro ano do governo dele. Então, esse valor de 33,24% deu-se por conta dos índices relacionados à majoração do valor do Fundeb, que foi alterado no último ano do governo dele, e aí isso gerou esse salto, que fez com que o piso salarial nacional chegasse a ter um índice de 33,24%, mas não foi o Bolsonaro quem deu. Isso foi um índice que estava estabelecido na legislação. Do mesmo jeito que não seria o governo Lula quem iria querer dar 0,37%, dar 0,37%. E no que coube, no que foi incumbido ao presidente Lula, eles vão oferecer um reajuste maior do que o 0,37% e provavelmente esse índice deve ser no mínimo de 5%. Mas nós não sabemos ainda o número oficial. Isso está para ser divulgado até o dia 15 de janeiro de 2026. Deixa eu ler rapidamente aqui a matéria para que as pessoas possam entender do que se trata esse piso salarial do magistério, tá? Depois no final tem a fonte. Então, o piso salarial nacional do magistério, veja a evolução dos salários dos professores entre 2008 e 2026. A lei que institui o piso busca garantir um patamar mínimo de remuneração e servir como referência para planos de carreira e financiamento da educação. O piso salarial nacional do magistério é um marco fundamental na valorização dos professores da educação básica pública do Brasil. Desde a sua criação em 2008, a remuneração mínima da categoria passou por avanços significativos, períodos de estagnação e desafios que ainda refletem na carreira docente. A lei que instituiu o piso busca garantir um patamar mínimo de remuneração e serviu como referência. Isso aqui eu já li, tá? Então tá repetindo o texto. Histórico de reajuste e impacto na carreira docente. Em 2008, o piso foi criado e fixado em R$ 950 para uma jornada de 40 horas semanais. No ano seguinte, não houve reajuste, refletindo as dificuldades iniciais de implementação. Lembra que eu falei que alguns governos, inclusive o estado de São Paulo, entrou contra essa lei no Supremo? Então ela ficou estagnada, ficou parada, sem vigência, porque estava sendo discutida no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, entre 2010 e 2012, os aumentos foram expressivos.
Aí o piso saltou para 1.451. Por quê? Porque houve a liberação pelo Supremo, com um dos maiores reajustes da história em 22,22%. Isso entre 2010 e 2012. Nos anos seguintes, os reajustes continuaram, mas de forma mais moderada, atingindo um patamar de R$ 2.135,64 o piso nacional para 40 horas no ano de 2016. O período entre 2017 e 2019, ou seja, depois do golpe contra a Dilma Rousseff, 2016, lembra que tiraram a Dilma, fizeram um impeachment baseado em mentiras, numa tal de pedalada fiscal que depois foi provado que não existiu? Pois é, era para atacar o direito dos professores da educação. Quem estava apoiando isso? O Bolsonaro e o movimento que hoje apoia e compõe o bolsonarismo. Então o período entre 2017 e 2019, ou seja, os 2 anos que o Temer foi presidente e o primeiro ano do Bolsonaro, o índice apresentou um crescimento muito mais lento. Ou seja, já na gestão Bolsonaro, já na gestão sem Lula, sem PT, depois do golpe, o índice foi de apenas 4,17% em 2019, evidenciando uma perda de fôlego da política de valorização docente, a política de valorização dos professores. A pandemia de Covid-19 trouxe um impacto direto trouxe um impacto direto. E aí em 2021 o piso ficou congelado. Não houve aumento em 2021 e nem em 2020. E aí nós tivemos o índice parado em R$ 2.886,64, sem aumento, gerando preocupação entre esses professores e gestores públicos. Com a recomposição do Fundeb, ou seja, mais impostos passaram a compor a cesta do Fundeb, o que aumentou o valor do Fundeb, e como o Fundeb também é um dos índices levados em consideração para o piso salarial do magistério, em 2022 o reajuste foi recorde de 33,24%, tá? Elevando o piso para R$ 3.845. E aí, isso não foi porque um governo quis, isso foi porque era o que estava estabelecido nos parâmetros técnicos e que o governo não tinha opção a não ser seguir. Já em 2023, o valor subiu, 2023 já é no governo do Lula, para R$ 4.420, seguido de um aumento mais modesto em 2024, para R$ 4.580. E 2025 também um aumento mais modesto de R$ 4.867, que ainda são insuficientes para recuperar integralmente as perdas inflacionárias acumuladas durante os anos. O piso como ferramenta de valorização e desafios atuais. Embora o piso do magistério tenha mais que quintuplicado, tenha sido multiplicado mais de 5 vezes desde 2008, essa valorização não foi linear e teve oscilações de reajustes abaixo da inflação e teve períodos de congelamento, e isso cria dificuldade tanto para professores quanto para os estados e municípios. Os especialistas destacam que a previsibilidade e a segurança jurídica do piso são essenciais para atrair professores e manter professores em áreas estratégicas, além de fortalecer a educação básica pública. A evolução histórica mostra avanços importantes, mas reforça que a luta de conhecimento para melhores condições de trabalho segue sendo uma pauta atual no debate educacional brasileiro. O piso continua sendo um instrumento central para reduzir as desigualdades regionais, estabelecer dignidade profissional e consolidar a carreira docente. A fonte é do Portal de Prefeitura, o nome do site, tá? portaldeprefeitura.com.br. Eu acho que é um site que não é oficial, não é da Prefeitura de Recife, mas é um site lá de Pernambuco, lá do Recife, tá? Então eu puxei isso lá, puxei essa informação lá. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma matéria sobre essa questão do piso, tá? E a alteração que o presidente Lula fará esse ano através de medida provisória. Só quero mostrar para vocês aqui um cardzinho, ó. O piso dos professores, que é o piso do magistério, hoje é de R$ 4.867,77 para uma jornada de 40 horas. Esse reajuste seria de apenas R$ 18, caso a regra atual fosse mantida. A medida provisória que está sendo proposta pelo governo, ela precisa ser votada em até 120 dias pelo parlamento. Vocês querem apostar
que o Lula vai lançar essa medida provisória, aumentando, dando 5, 6, sei lá, por cento de aumento, então mais do que esse 0,30 e poucos por cento, que dariam só R$18, e que a turma do bolsonarismo será contra, vai fazer, vão falar, vai haverá, né, notícias nos sites de fake news deles, que o Brasil vai quebrar, que o governo Lula quer quebrar as prefeituras, dos jornalões, da CNN, da Globo, da Band. Vocês vão ouvir dizer que o governo está aumentando gastos eleitoralmente no último ano de governo e tudo mais. E a turma lá, o Sóstenes Cavalcante, que até agora não disse de onde que ele tirou aqueles R$470 mil que estavam escondidos em dinheiro, em espécie na casa dele. Você vai ver que ele vai sair falando bobagem sobre isso, acusando o governo e sendo contra. E provavelmente a turma do PL, a turma do Bolsonaro vai votar contra essa medida provisória. Então aguardem que vocês verão isso acontecendo aos seus olhos. Guardem bem essa data de hoje, dia 11 de janeiro. Vocês vão ver que o governo vai liberar, vai publicar uma medida provisória para o piso salarial nacional, estabelecendo novas regras para que os valores sejam maiores do que a inflação anualmente, e a turma do Bolsonaro vai ser contra, tá bom? Escreve o que eu estou dizendo. Aí, só para fechar aqui esse texto que eu estou usando, eu quero só colocar aqui mais uma fake news que foi publicada recentemente, falando que o Lula aumentou o tempo para os professores se aposentarem, mas é mentira, tá? Na verdade, o que o governo Lula não fez, e não fez porque infelizmente não teve força política, porque os próprios servidores da educação, os próprios professores, de maneira estúpida e burra, ficam defendendo o bolsonarismo e fazendo fake news, promovendo fake news contra o governo Lula. Então isso não permite com que eles tenham a força política que só pode vir do povo para confrontar o mercado financeiro e mudar as regras da aposentadoria. Essas regras elas foram instituídas após o golpe contra Dilma. Foi uma política que começou no governo do Temer e finalizou-se no governo do Bolsonaro, onde houve a reforma da Previdência que ferrou a vida de todo trabalhador brasileiro e que, de contrapartida, ferrou também a vida dos professores. E nessa mudança, em 2019, havia uma graduação para aumento da idade de aposentadoria, idade mínima de aposentadoria, que teria a sua culminância agora em 2026. Então em 2026 realmente está mais difícil, exige maior idade, maior tempo de serviço para a aposentadoria dos professores, mas isso não foi culpa do Lula. Quem instituiu isso, se você for procurar lá na lei, quem promulgou essa lei, quem aprovou foi o Congresso do Bolsonaro, e quem promulgou a lei foi o Bolsonaro. Então eles estão usando mais uma vez de mentiras. Eu fico muito puto com isso, fico muito furioso, porque essa gente mente, e mente descaradamente, contra aquelas pessoas que justamente os apoiam. Então eles fazem os seus apoiadores passarem vergonha, porque eles vão e postam na rede social as fake news que eles recebem dos grupos e sites bolsonaristas, e eles acreditam naquilo, e aí eles publicam como se verdade fosse. E aí nós temos que ter todo um jogo de cintura para contar para essas pessoas que eles estão sendo enganadas. E vocês podem entender que é muito difícil para a pessoa que está sendo enganada, principalmente por quem confia, ter que assumir isso. Algumas pessoas entendem e levam numa boa e recebem o aprendizado. Mas algumas pessoas se tornam até violentas, ficam com raiva, porque é muito difícil você ter que assumir que você foi enganado. Ninguém gosta de cair em golpe. Ninguém gosta de ser enganado. Quem passa por isso fica envergonhado. E essas pessoas ficam envergonhadas por estarem sendo enganadas. Só que elas não sabem reagir, porque é uma situação muito delicada, né? Então eu fico muito bravo com isso, porque o bolsonarismo não respeita nem os seus apoiadores. Eles não sabem fazer uma disputa política sadia. Eles não sabem propor coisas e debaterem, e argumentarem de maneira na realidade, na verdade. Eles só sabem mentir. Eles só sabem ofender. Eles só sabem contar meias verdades ou simplesmente deturparem a realidade. O bolsonarismo é um câncer. É uma desgraça na política nacional. E é por isso que eu peço para vocês nesse ano, pensem bem na hora de votar,
Não elejam deputados que são desse movimento. Você não precisa votar no Lula se você não gosta do Lula. Você não precisa votar no PT, nem nos candidatos do PT, se você não gosta do PT, e nos candidatos do PT. Mas procure pessoas que tenham um mínimo de dignidade, de decência, que tenham um compromisso com a verdade, que não falem mentira, que não espalhem fake news, que não espalhem discurso de ódio, que não disparem discursos homofóbicos, racistas, machistas, misóginos, xenofóbicos, que só sabem atacar e que não tem proposta para nada. Não votem naqueles que apoiem ações de outros países contra o Brasil. Essa gente não é patriota, essa gente não ama o país, essa gente não ama pobre, essa gente não ama você, essa gente é ruim. Pense bem nisso. Deixa eu divulgar com vocês só mais um site aqui, mais uma notícia. Esse site aqui é um site de um sindicato, então já vou logo dizendo que é um site que é focado. Então, claro que o discurso aqui vai ser um discurso voltado para esse segmento, tá? Então é de um sindicato de professores, e aí ele vai colocar aqui uma matéria falando que o presidente Lula vai reajustar o piso do magistério acima da inflação. Eu só trouxe esse texto para corroborar o texto anterior, eu não vou passar ele inteiro, tá? Eu vou colocar a fonte e o link no vídeo, na sequência do vídeo, para que vocês possam copiar e colar e buscar depois na internet para ver. Mas aqui tem a notícia mostrando que o ministro da Educação, que é o Camilo Santana, que na minha opinião não é um bom ministro da Educação, tá? Embora seja do presidente Lula, é um ministro que eu acho que é muito pró-mercado, muito pró-entes privados, e que acaba não tendo a força e a criatividade para vencer essas dificuldades que eu acabei de falar, que é essa pressão contra qualquer avanço em favor dos professores e das pessoas que mais precisam, que é o povo brasileiro, né? Principalmente o povo mais pobre. Mas esse ministro, a pedido ou a desígnio do presidente Lula, vão editar uma medida provisória para que o percentual do piso nacional do magistério em 2026 seja acima da inflação. Então, claro que houve cobranças das entidades, mas isso aqui é um pouco de bravata. Na verdade, já havia dentro do governo uma percepção de que não seria correto ter um aumento abaixo do que a inflação, e muito menos tão abaixo. É por isso que, para que possa ter vigência imediata, vai ser uma medida provisória que precisa ser aprovado pelo Congresso dentro de 120 dias. A expectativa é que, por um valor médio, esse valor seja em torno de 6,25%, tá? Mas pode ser que seja 5%, pode ser que seja 4,8%, que já é maior do que a inflação oficial, tá? Pode ser que seja 7, também pode ser até que seja 10. Nós não sabemos como será. É por isso que está sendo feito um estudo entre o Ministério da Economia, da Fazenda, e o Ministério da Educação, para que esse índice seja divulgado. Esse índice deve ser divulgado até o dia 15 desse mês, e aí nós teremos o índice real, que não será de 0,37%, mas deve ser algo em torno de 6,25%, 6,5% para esse ano, o que já é um ganho real e que já é um ganho substancial em relação ao valor que seria. E eu acho importante a gente destacar aqui, em contrapartida, em contraponto à fake news dos bolsonaristas, que o presidente Lula não teria nenhuma obrigação de dar um valor maior do que o 0,37%. O 0,37% seria o valor que está previsto em lei. O que o Lula está fazendo é mudando a regra durante o jogo. E sempre isso não é quase sempre, na verdade, isso não é uma coisa boa, não é uma coisa positiva. Mudar a regra durante o jogo é algo que é temerário. Só que no Brasil isso nunca foi problema para você prejudicar e ferrar a vida do trabalhador. Portanto, eu louvo essa atitude do governo Lula em fazer essa alteração, mesmo que seja uma regra durante o jogo, porque desta vez, pelo menos, é uma regra que favorecerá, que será benemérita, que será favorável aos professores, aos servidores públicos, né, no caso os professores. Então,
isso é muito importante de se pontuar, tá? Porque eles estão publicando uma fake news acusando o Lula de fazer uma coisa que ele não fez, e se ele fizesse não seria culpa dele. E o Lula está se mobilizando e mobilizando o governo para dar um aumento superior ao que estava previsto. Isso é louvável. Então isso merece realmente os parabéns e precisa ser destacado aqui. Um outro ponto que eu quero colocar é o seguinte: há no Senado uma proposta de lei que cria o piso para os servidores que não são os servidores docentes, ou seja, todos os outros servidores de apoio ao magistério, tá? É o PL, o projeto de lei número 2531. E ele institui um salário, um piso salarial nacional, também para os funcionários da escola que não são professores. Esse piso hoje, pela regra que eles estão estabelecendo, nos valores de hoje seria 75% do valor do piso nacional do magistério, ou seja, nos valores de hoje, esse valor seria em torno de R$ 3.600. Aumentando o valor do piso nacional do magistério, esse valor mínimo também vai aumentar. Então hoje, a realidade das escolas é que os profissionais que não são do magistério, que não são docentes, eles ganham um valor que está na média de R$ 1.800 no Brasil. Alguns mais baixo, tá? Isso é média. Tem municípios que pagam só o salário mínimo. E isso vai favorecer a esses profissionais a ganharem um valor que vai mais do que dobrar o seu salário atual, em alguns casos. Então, isso é muito significativo e também é uma política que está sendo desenhada sem obstrução pelo governo do presidente Lula e que se for realmente aprovada no Senado, em caráter terminativo, em caráter definitivo, será promulgada pelo presidente Lula. E eu tenho certeza que se for aprovada por um outro governo, esse outro governo não promulgará essa lei. E talvez ela nem seja realmente aprovada no Senado. Então é uma questão para se pensar muito, tá? Aqui está a evolução do piso nacional durante os anos. Então ficou parado, congelado foi instituído em 2008, congelado em 2009. A partir de 2010, com a liberação do Supremo, os índices foram sendo incrementados, que foram implementando valores diferentes no piso salarial nacional do magistério, até chegar ao ponto de, em 2021, no governo do Bolsonaro, receber 0% de reajuste, mas com a nova cesta de valores do Fundeb ter uma majoração de 33,24% em 2022, o último ano do governo do Bolsonaro, tá bom? Aí depois, no governo do Lula, nós tivemos aqui incrementações que foram seguindo a legislação, mas que no primeiro ano foi um valor até que razoável, porém nos anos seguintes não foram valores muito grandes. Então, provavelmente, esse ano também vai ficar em torno de 6,25%, 6,27%, que vai ser mais ou menos no mesmo padrão do ano passado. O mais importante não é que os índices sejam muito exorbitantes. O mais importante é que os índices tenham um padrão que recomponham a inflação do ano anterior e que gerem um ganho real, para que gradativamente os professores tenham o seu piso salarial majorado com valorização salarial. E isso, lembrando, é apenas o piso. Nada impede que as prefeituras e estados possam oferecer um valor maior do que esses valores praticados na Lei 11.738. Os valores podem ser maiores e dependem muito mais de vontade política do que necessariamente do piso salarial nacional aqui. Tá bom? Esse é o valor mínimo. Agora, os prefeitos e governadores podem e deveriam dar um valor maior, principalmente em estados e municípios que têm recursos, que têm bastante verba para isso. Lembrando que, aprovando-se aquela legislação que está no Senado, que está como projeto de lei no Senado, o projeto de lei número 2531, isso também vai fazer com que automaticamente o valor do piso dos profissionais do apoio também sejam majorados. Então, secretário de escola, inspetor de aluno, vigia, auxiliar de classe, cozinheira, auxiliar de cozinha, todos também terão o seu salário majorado, tá bom? Então é isso, era isso por hoje.
espalhem a verdade, não espalhem a mentira, não deixem com que as pessoas que vocês confiem enganem vocês. Optem sempre pela verdade. Você não precisa votar no governo de ocasião, você não precisa ser petista, ser lulista, você pode votar em alguém que não seja desse segmento político. É uma escolha sua. Embora eu não ache que seja racional para um trabalhador votar contra quem mais apoia os trabalhadores, ainda assim é um direito seu que a democracia prevê e que eu vou defender sempre. Agora, não espalhe mentiras e não se deixe enganar por aqueles que você apoia. Procure candidatos que pelo menos não mintam para você. Existem pessoas que fazem oposição ao Lula e ao PT e que são pessoas que têm algum tipo de conteúdo, que têm algum tipo de decência no trato da coisa pública. Falem com essas pessoas ou observem essas pessoas, mas parem de dar voto para o bolsonarismo. Essa gente é mentirosa, essa gente é da turma que só faz barulho, que só inventa mentira, só cria caos. É a turma do Trump, é como a turma do Trump lá nos Estados Unidos. A gente não merece isso. Beijo no coração e até a próxima.